Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu venho aqui representando os amigos lá de São Carlos, do NEP Chico Xavier, e hoje aqui vamos dar continuidade aos estudos do Livro da Esperança, das mensagens de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e nesse vídeo nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 69, intitulado Conjunto. Mas antes disso, vamos rogar a Jesus, nosso Mestre, a nosso Pai, por o amparo e por essas reflexões que faremos nesse vídeo, que nos inspirem. Então, dando sequência na mensagem, Emmanuel ele começa com dois trechinhos. O primeiro ele tira do Evangelho de João e o segundo do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 24. A mensagem é a seguinte: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. A segunda parte, a segunda mensagem, está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. A mensagem é a seguinte: Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Então, agora dando sequência nas reflexões de Emmanuel, nesse capítulo, a mensagem começa dessa maneira. Num templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado na tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força. E no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral. Orientando ou colaborando, em determinadas ocasiões, a realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversa fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Administrar amparando e obedecer, efetuando o melhor. Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e o processo mais justo de recomendar é fazer. Mas trabalhar e fazer, sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é uma família de sóis. Um átomo é um agregado de partículas. Nenhum de nós procure destaque injustificável. Na direção ou na subalternidade, baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalha oculto, e Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser
sem jamais individualizar-se na luz do bem. Emmanuel. Então, meus amigos, essa passagem ela é bem interessante, né? Emmanuel aqui no começo, ele coloca esses dois trechinhos, não por acaso, né? O primeiro no Evangelho, onde Pai, né? Onde Jesus diz: Pai, quero que onde eu estou, lá estejam comigo os que me deste. Em uma outra tradução. Então, Jesus, ele entendendo que o universo ele gira em torno de trabalho, de cooperação, então ele roga ao Pai que nós, os irmãos mais novos, né, estejamos com ele em nível de evolução, onde quer que ele esteja, né? Esse trecho ele está bem ligado com o tema que Emmanuel destaca, né? Conjunto. Então, tudo girando em torno de cooperações. No segundo trecho, Emmanuel destaca uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Essa passagem, não por acaso, ela está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Os Trabalhadores da Última Hora, uma mensagem do Espírito Erasto, intitulada Missão dos Espíritas. Então, quando Emmanuel coloca essa passagem, ele destaca, né, essa falange, arme-se a vossa falange, ou seja, arme-se você e seus irmãos, todos os companheiros com o mesmo ideal, né, de decisão e coragem. Fazendo uma ligação com a passagem de cima, que Jesus roga que estejamos com Ele. Mas para isso nós precisamos trabalhar, precisamos evoluir, e essa segunda mensagem ela traz justamente esse manual, né? Ele diz: mãos à obra, o arado está pronto. Então, o arado, em relação ao título, né, os trabalhadores de última hora, a missão dos espíritas. Então, o arado aí sendo a nossa ferramenta de trabalho, ela já está pronta. Então, as mensagens que recebemos com o Evangelho que Jesus nos trouxe, né, Jesus e seus apóstolos, a doutrina espírita com Allan Kardec, Chico Xavier, com Emmanuel e suas mensagens, ou seja, nós já temos já um grande manancial aí de informações, de ferramentas para podermos aplicar na nossa vida, né? Para podermos chegar no patamar que Jesus espera que estejamos. E ele segue ainda, né? A terra está pronta, ou seja, a sua vida está aí passando, as oportunidades, as adversidades da vida. E, por fim, o Arai, né, nos convidando a um trabalho duro, a um trabalho que não é fácil, um trabalho de arado, que você vai ali cortando a terra, né? Então é um trabalho que requer bastante esforço, o arado em si é uma ferramenta ali pesada, aquelas ferramentas antigas, né? Então essas duas passagens elas vêm introduzir essa reflexão da necessidade do trabalho, da importância de todos os trabalhos, do conjunto, de uma maneira geral, e também Jesus já entendendo essa necessidade, rogando ao Pai para que nos auxilie nessa caminhada, para que possamos estar todos em uma felicidade, né? Então, seguindo nessa mesma linha, ao longo do texto, né, Emmanuel ele vem destacando a importância do trabalho, seja ele qual for, e do mesmo modo a união de forças necessárias para que esse tenha êxito. Então, bem no começo, no trabalho do bem, destaca Emmanuel, cada tarefeiro é de extrema importância e, nos finalmente, de suma importância se dá o trabalho em si, e não a exaltação das individualidades. Então, como exemplo, né, Emmanuel traz aqui a questão da hidrelétrica. Então, se a gente for ver, a usina hidrelétrica ela é de uma grandeza,
bastante belo, né? Se a gente for ver lá Itaipu, aquelas águas, as linhas de transmissão, todo aquele maquinário, tudo isso é de extrema importância, tudo grandioso, mas por fim mesmo, o que vale é a geração de energia chegando para cada pessoa. E Emmanuel também destaca a importância de uma simples tomada. Então, do que adiantaria ter todo esse aparato, né, todas essas ferramentas grandes, gigantes, se não fosse a simples tomada para o indivíduo chegar lá e conectar o seu aparelho. Então, a hidrelétrica ela tem uma importância fundamental, mas a tomada simples ela também tem o seu papel em todo o conjunto. E o principal, ali, o foco de todo esse trabalho é a geração da energia, né? Mais adiante no texto, ele destaca que em diversas fases de nossa vida, em se tratando de cooperação no serviço, muitas vezes nosso papel é de executar pequenas tarefas, não de menos importância. Então, o Emmanuel vai trazer alguns exemplos, né? Às vezes somos convidados a ter uma conversa fraternal com um doente, com um idoso, com uma criança, auxiliar em pequenas tarefas, por exemplo, na casa espírita, como ele fala, carregar um fardo, né? Carregar alguma coisa. Então, todas essas tarefas elas são de suma importância e o conjunto dessas tarefas, seja um irmão que esteja passando a palavra, o outro que esteja fazendo a limpeza, o outro que cuida da administração, que seja no centro espírita ou na nossa escola ou no trabalho ou em casa. Então todos os trabalhos eles são importantes e o mais importante é o final, é o conjunto, é o fim. Então, Emmanuel vai destacar ainda mais, né? Ou seja, ser o melhor nesse conjunto desse trabalho, ser o melhor que possamos ser em nosso convívio, em conjunto, sem deixar queixas sobre o trabalho. Né? Também destaca essa importância. Então, trabalhar ali da melhor forma em casa, como eu já tinha dito, né? Em qualquer local, sem derramar esse aí a queixa, a reclamação, que ele vai falar ali que é como se fosse rechear o pão com cinzas, né? Em outra mensagem bastante interessante, que Emmanuel destaca essa importância do trabalho e da importância dele, está lá no livro Canais de Vida, no capítulo 11, Ante o Apelo do Cristo, que Emmanuel vem trazer esse trechinho bem curto e que complementa essa importância do trabalho individual, né? A vida individual, no conjunto. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. E em outra mensagem também, uma epístola, primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, tá no livro Fonte Viva, capítulo 130, no título Na Esfera Íntima, a epístola é a seguinte: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensores da multiforme graça de Deus. Então, nessa primeira e nesse segundo trecho, é destacado que a vida não nos pede coisas miraculosas, coisas extravagantes. Deus, né, os espíritos e nós mesmos, no nosso plano encarnatório, nós esperamos que as pequenas tarefas sejam feitas e bem feitas, né? Às vezes coisas pontuais ali, elas sendo um trabalho fiel, sendo um trabalho bem feito, é muito mais importante do que às vezes você está almejando uma coisa muito grande e às vezes a gente não tem essa competência ainda, né, de praticar esses trabalhos maiores, a gente ainda não tem essa bagagem de conhecimentos, como na parábola dos talentos, né? Quando Jesus conta essa parábola, ele diz que para um foi dado um talento, para outro foi dado cinco, e para outro foi dado uma outra determinada quantidade.
de acordo com a capacidade de cada um. Então, aquele que recebeu um pouco menos, ele tinha uma certa capacidade, mas ele pode fazer o melhor que está dentro da capacidade dele naquele serviço, que também vai ser de uma alta validade, né? Do mesmo modo que o outro que vai receber uma quantidade maior de talentos. E o importante no final é todo esse conjunto de tarefas que vai se entreligando, né, e vai formando aí a obra divina. Então, por fim, destaca o Emmanuel, o universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é uma família de sóis. Um átomo é um agregado de partículas. Então, desde do macro, né, na questão do universo, que é uma constelação, uma família de sóis, de estrelas, de planetas, quanto no micro. Um átomo ali é um pequeno agregado de partículas. Então, a união ela está desde o macro até o micro. A gente pode extrapolar isso também para questões espirituais. Então, os, os cristos na sua esfera, eles estão sempre trabalhando em conjunto, assim como nós, aqui na nossa esfera, também devemos trabalhar nesse mesmo conjunto. E continua, né? Basta darmos o melhor de nós mesmos em nossas atividades, buscando a evolução nossa e dos nossos irmãos, seguindo o que Cristo nos recomendou, né? Para que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, que possamos ser fiel em nosso trabalho junto com os nossos irmãos, nesse conjunto, nesse emaranhado de serviço, e para que a obra em si ela tenha destaque e que brilhe a obra, para que glorifiquem ao vosso Pai e não a nós mesmos. Então, pessoal, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. Espero que tenha contribuído, né, para mim, para o meu entendimento e para de todo mundo. E agradecendo mais uma vez a Jesus, a Deus, e muito obrigado.